Queridos, vamos falar hoje do câncer de próstata. Importante, viu, minha gente amiga? O câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor maligno sólido mais frequente no homem, resultado do crescimento desordenado de células. Pode estar alojado exclusivamente na próstata ou, ao longo do tempo, se espalhar aí para outros órgãos. Infelizmente, o preconceito relacionado aos exames ainda é a maior barreira para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quando descoberto logo no início, as chances de cura são muito altas. Por outro lado, a demora aumenta as chances da doença se disseminar para outros órgãos, como os ossos. A partir dos 50 anos de idade, todo homem deve ser submetido a 2 exames fundamentais, o PSA e o toque retal, uma vez ao ano pelo menos. Caso haja histórico de câncer de próstata na família, a idade de início deve ser reduzida para 40 anos. Apenas o PSA não é suficiente para avaliar a saúde de sua próstata. O toque retal é indolor, não dói, dura poucos segundos e não afeta a masculinidade de ninguém, pelo amor de Deus. Se houver alteração nesses exames, o paciente será encaminhado para a biópsia de próstata. Este exame e este procedimento é um procedimento feito com anestesia local ou com alguma sedação e rapidamente executado, minha gente amiga. Ele vai então coletar o material e será enviado aí para um laboratório de anatomia patológica, onde os médicos vão detectar se existe realmente o câncer ou não. O tratamento específico para o câncer de próstata, que é uma cirurgia chamada radical, que faz a retirada da próstata com as vesículas seminais e eventualmente com gânglios que ficam ao lado da bexiga. Também existem tratamentos com radioterapia, divididos aí em radioterapia local, com bracterapia, que é a colocação de sementes radioativas dentro da próstata, e a radioterapia externa, que é feita com aparelho que direciona então a radioterapia focando na próstata para tentar esterilizar essa área e controlar o crescimento do tumor. Em qualquer um dos tratamentos existem riscos e possíveis complicações, como descontrole da urina e a disfunção erétil, popularmente chamada de impotência. Em muitos casos, tais problemas são revertidos ao longo do tempo espontaneamente ou com a ajuda de medicamentos. Se a incontinência permanecer depois de 1 ano de cirurgia, a implantação de um esfíncter urinário artificial soluciona o problema. Já os casos severos de disfunção erétil podem ser corrigidos com próteses penianas. Considerando as características do câncer e as expectativas do paciente, o médico explicará quais são os riscos para cada caso e indicará aí o melhor tratamento, sempre de forma individualizada. E não se esqueça, o toque retal é muito importante para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e deve ser encarado como outro exame qualquer. Não deixe que um preconceito tolo ameace a sua saúde. Procure um urologista. Internautas queridos da Top News Educação no Brasil. Hoje vamos falar do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença que afeta a próstata, uma glândula pequena localizada perto da bexiga. Essa glândula produz um líquido que faz parte do esperma. Conforme os homens envelhecem, especialmente a partir dos 40 anos, a próstata pode crescer, o que é normal. Esse crescimento normal é chamado de hiperplasia. Muitas vezes o crescimento da próstata pode causar dificuldade para urinar, porque a glândula pressiona a uretra, o tubo por onde a urina sai do corpo, e também pressiona a bexiga. Porém, às vezes, esse crescimento pode ser um sinal de câncer de próstata. Esse tipo de câncer é mais comum em homens com mais de 50 anos. E se for descoberto cedo, tem uma boa chance de cura. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, que significa que pode não apresentar sintomas ou ser percebida. Homens com parentes que tiveram doenças, que comem muita gordura também, têm mais chances de desenvolver câncer de próstata. Para diagnosticar o câncer de próstata, os médicos fazem um exame chamado toque retal, onde verificam o tamanho e a forma da próstata. Além disso, um exame de sangue chamado PSA é realizado, que mede aí a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Se a quantidade dessa proteína estiver alta, pode ser um sinal de câncer. É importante lembrar, minha gente amiga, que nem todo crescimento da próstata é câncer. Algumas vezes, o crescimento é benigno, que significa que não é perigoso. Por isso é fundamental que homens com mais de 45 aninhos façam exames preventivos, uma vez por ano, para garantir a saúde da próstata.
Revisão: a próstata é uma glândula localizada na base da bexiga, que produz o líquido prostático, componente do sêmen ou esperma. É muito comum que homens a partir dos 40 anos apresentem um crescimento benigno da próstata, chamada de hiperplasia, acarretando frequentemente dificuldades para urinar. Isso ocorre porque o aumento do volume da próstata pressiona a uretra e a bexiga urinária, diminuindo o seu volume. Em alguns casos, no entanto, o crescimento da próstata pode ser um indicativo de câncer. O câncer de próstata afeta com maior frequência homens acima de 50 anos. Se for diagnosticado precocemente, apresenta aí 70 a 98% de possibilidade de cura. A chance de um indivíduo ter câncer de próstata aumenta com a idade. Indivíduos com idade em torno de 80 anos, a incidência dessa doença é de 50%. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, apresenta poucos sintomas ou mesmo nenhum sintoma e de evolução lenta. Homens com antecedentes familiares da doença em dieta rica em gordura têm mais chance de desenvolver esse tipo de câncer. O diagnóstico é feito principalmente pelo chamado toque retal, em que o médico avalia as condições físicas da próstata e por um exame de sangue que mede a quantidade da proteína PSA produzida pela próstata, que aumenta significativamente em casos de câncer. Substâncias como o PSA, por serem utilizadas para detectar possíveis doenças, são conhecidas como marcadores biológicos. Pode haver, em alguns casos, alterações semelhantes ao câncer da próstata, porém de crescimento benigno. Em outros casos, pode não haver alterações na glândula, mesmo com a presença de câncer. O crescimento benigno é o crescimento não associado ao desenvolvimento de um tumor. Câncer, no caso da próstata, ocorre na maioria dos homens a partir dos 50 anos de idade. É importante que os homens acima de 45 anos procurem um médico especializado. Façam exames preventivos contra o câncer de próstata uma vez no ano. Esse exame PSA é um teste de sangue que ajuda a identificar problemas na próstata, como câncer de próstata. A sigla PSA, antígeno prostático específico. O PSA é uma proteína produzida pela próstata e encontrada no sangue dos homens. O propósito do exame PSA é medir a quantidade dessa proteína no sangue. Quando os níveis de PSA estão mais altos que o normal, pode ser um sinal de que algo está errado na próstata. Pode ser uma inflamação, um crescimento benigno, que não é perigoso, ou em alguns casos, câncer de próstata. É importante lembrar que o exame de PSA sozinho não é suficiente para diagnosticar câncer de próstata. Se o resultado do PSA estiver alterado, o médico pode solicitar outros exames, como toque retal e, se necessário, minha gente amiga, biópsia da próstata para confirmar se há câncer ou não. E que tal agora uma poesia sobre o câncer de próstata para incentivar nossos queridos homens a procurar o urologista numa terra distante e ensolarada, onde o canto do sabiá ecoa? Vou contar uma história animada de um exame que a saúde abençoa. A próstata, glândula pequenina, que no homem tem função importante, pode ter um problema na esquina. Por isso, cuidar é tão marcante. O exame de PSA, meu caro amigo, e o toque retal aliados detectam o perigo no abrigo. E o câncer de próstata é diagnosticado. Se descoberto logo no começo, as chances de cura aumentam de verdade. Com tratamento correto e acesso, tem mais saúde e felicidade. Aos 45 aninhos, é bom lembrar, não deixe a prevenção para depois. Visitar um médico é um ato de cuidar e um futuro mais saudável construído a dois. Então ouça esta poesia, companheiro, e cuide da saúde com atenção. Fazer o exame é bem verdadeiro para viver mais e com satisfação. Agora vamos resolver 5 questões sobre o conteúdo. Qual é a função da próstata no sistema reprodutor masculino? Letra A, produção de espermatozoides. Letra B, produção de hormônios masculinos. Letra C, produção de líquidos prostático, componente do sêmen. Ou letra D, armazenamento de espermatozoide. A letra correta é a letra C, de carinho, produção de líquido prostático, componente do sêmen.
A próstata é responsável pela produção do líquido prostático, que se mistura com os espermatozoides e outros fluidos para formar o sêmen. A partir de qual idade é mais comum que os homens apresentem o crescimento benigno da próstata, chamado de hiperplasia? A partir dos 30? A partir dos 40, letra B? A partir dos 50, letra C? Ou a partir dos 60, letra D? A resposta aí é letra B de balão. O crescimento benigno da próstata, chamado de hiperplasia, é mais comum em homens a partir dos 40 anos e pode causar dificuldades para urinar. O exame de PSA é utilizado para, letra A, medir a quantidade de uma proteína produzida pela próstata no sangue. Letra B, verificar o tamanho e a forma da próstata através do toque. Letra C, diagnosticar diretamente o câncer de próstata. Letra D de DAI, identificar a presença de infecções urinárias. Qual é a resposta certa, minha gente amiga? Resposta letra A, medir a quantidade de uma proteína produzida pela próstata no sangue. O exame de PSA mede a quantidade de proteínas, antígeno prostático específico no sangue, que pode aumentar em caso de câncer de próstata, infecções ou outras questões. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata? Idade avançada, letra A. Histórico familiar, dieta rica em gordura, tabagismo, sedentarismo, obesidade, poluição ambiental, consumo excessivo de proteínas e estresse. A idade avançada é a letra A. Idade avançada, histórico familiar e dieta rica em gordura. O câncer de próstata tem maior incidência em homens mais velhos e fatores como histórico familiar da doença e uma dieta rica em gorduras também aumentam aí o risco de desenvolver esse tipo de câncer. Porque é importante que os homens acima de 45 anos realizem exames preventivos de câncer de próstata anualmente. Letra A, porque a maioria dos homens apresentam sintomas claros de câncer de próstata nesta idade. Letra B, porque a próstata cresce muito rapidamente a partir dos 45 anos. Letra C, porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa e a detecção precoce aumenta as chances de cura. E letra D, porque os exames são totalmente invasivos e podem causar problemas de saúde adicionais. A resposta é a letra C, porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa e a detecção precoce aumenta aí as chances de cura, como eu falei no início da aula. O câncer de próstata pode não apresentar sintomas, então é importante realizar exames preventivos anualmente para identificar a doença precocemente, aumentando aí as chances de cura. Qual é a origem desta palavra próstata? Eu gosto muito de saber a origem da palavra, a etimologia da palavra, os prefixos, os sufixos. Então, minha gente amiga, a palavra próstata tem origem no termo grego, prostates, tá vendo? Que significa aquele que está à frente, ou aquele que protege. Essa palavra é composta por pró, que significa antes ou à frente. Statis, que significa aquele que fica de pé ou aquele que está estacionado. Etimologicamente, minha gente amiga, o nome reflete a posição da próstata no corpo humano, já que a glândula está localizada logo à frente da bexiga e envolve a parte inicial da uretra, o tubo por onde a urina é eliminada do corpo. A palavra próstata foi adotada para descrever esta glândula específica devido à sua localização anatômica em função no sistema reprodutor masculino. Porque o mês de novembro foi considerado um mês para se falar do câncer de próstata e porque é azul. Não tem aquela coisa de novembro azul? Aí eu fui investigar e descobri que o mês de novembro foi escolhido para ser um mês de conscientização sobre o câncer de próstata como parte de uma campanha global chamada November. Uma combinação das palavras no, que é a abreviação de bigode em inglês, e November, que significa novembro em inglês. A campanha teve início na Austrália em 2003, quando um grupo de amigos resolveu deixar o bigode crescer durante o mês de novembro para chamar atenção para a saúde do homem, incluindo câncer de próstata e a saúde mental. A escolha da cor azul para representar a conscientização sobre o câncer de próstata é uma forma de criar uma identidade visual para a causa. Assim como o rosa é associado para a conscientização sobre o câncer de mama. A cor azul é tradicionalmente associada ao gênero masculino e, portanto, ajuda a destacar a importância de abordar questões específicas de saúde dos homens, como câncer de próstata. Então, durante o mês de novembro,
Muitas organizações e indivíduos usam fitas azuis e participam de eventos relacionados à campanha para poder aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer de próstata. Teve vários personagens que perderam aí a batalha contra o câncer de próstata. Frank Zappa, um músico, compositor e guitarrista americano famoso por seu trabalho com a banda Montes, a banda Off Invention. Zappa morreu de câncer de próstata em 1993, aos 52 anos, novinho. Também outro conhecido, minha gente amiga, foi o empresário Boris Pix, aquele ali, empresário americano, magnata do petróleo, conhecido por ser um dos mais sucedidos investidores do setor energético. Pix faleceu em 2019 aos 91 anos de câncer de próstata. Tem também Dennis Hopper, um ator, diretor e artista americano, conhecido por seus papéis em filmes como Apocalipse Novo e Blue Velvet. Hopper morreu em 2010, aos 74 anos, após uma longa batalha contra o câncer de próstata. E também tem o mais famoso de todos, que é o Bill Bixby, um ator e diretor americano, famoso por seu papel como Dr. David Banner na série de TV O Incrível Hulk. Todo mundo lembra dele. Bixby faleceu em 1993, morreu cedo, 59 aninhos, devido ao câncer de próstata. Então, minha gente amiga, esses são alguns exemplos de personalidades conhecidas que foram afetadas pelo câncer de próstata. Suas histórias destacam a importância da conscientização sobre a doença e a necessidade de exames regulares para detecção precoce e tratamento eficaz. Eu sempre ouço falar em metástase, mas o que é mesmo metástase? A metástase é um processo pelo qual as células cancerígenas se espalham de um tumor primário, onde o câncer se originou, para outras partes do corpo. Isso acontece quando as células cancerosas se soltam do tumor original, entram na corrente sanguínea ou no sistema linfático e aí se deslocam aí para outros tecidos, outros órgãos distantes, onde vai formar novos tumores. As metástases podem ocorrer praticamente em qualquer órgão do corpo e torna o câncer ainda mais difícil de tratar. Isso porque quando o câncer se espalha, ele passa a afetar várias áreas do organismo e pode exigir diferentes abordagens de tratamento, como quimioterapia, radioterapia, cirurgia, enfim. O desenvolvimento de metástases geralmente indica um estágio mais avançado do câncer, e a presença de metástase frequentemente afeta o prognóstico e a sobrevida do paciente. Por isso é importante realizar exames de rastreamento e diagnóstico precoce para aumentar as chances de sucesso no tratamento do câncer, antes que ele se espalhe para outras partes do corpo. Agora, por que as pessoas têm tanto medo do câncer? Primeiro, gravidade e letalidade. O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Muitas pessoas têm amigos, familiares que foram afetados ou que morreram de câncer, o que aumenta a percepção de sua gravidade. Outra coisa, incerteza e falta de controle. O câncer pode ser uma doença imprevisível e às vezes difícil de detectar nos estágios iniciais. Essa incerteza e a sensação de falta de controle sobre a doença pode gerar medo e ansiedade. Terceiro, sofrimento e dor. No tratamento do câncer, como quimioterapia, radioterapia e cirurgias, podem causar efeitos colaterais significativos e desconforto físico. A possibilidade de sofrer dor e desconforto durante o tratamento também pode gerar medo, né, gente? E o quarto é impacto na qualidade de vida. O câncer e seus tratamentos podem afetar a qualidade de vida dos pacientes e de seus entes queridos, levando a mudanças no estilo de vida, na capacidade de trabalhar e em relacionamentos. Quinto motivo, estigma social. O câncer frequentemente é percebido como uma doença que carrega estigma social. Algumas pessoas podem sentir vergonha ou culpa associadas aí ao diagnóstico de câncer, o que pode aumentar o medo e a ansiedade em relação à doença. Sexto motivo, medo de recorrência. Esse medo é muito frequente. Mesmo após o tratamento bem-sucedido do câncer, muitos pacientes vivem com medo de que o câncer possa retornar. Essa preocupação constante pode levar ao aumento do medo e da ansiedade. É importante lembrar que o câncer é uma doença complexa, com muitos tipos e graus de severidade. A detecção precoce, os avanços no tratamento e a adoção de hábitos saudáveis podem aumentar as chances de sucesso no tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A conscientização sobre o câncer e o apoio emocional também são fundamentais para ajudar a lidar com o medo e a ansiedade associados à doença. Agora, se você tiver paciência, se inscreva no nosso canal. Se ainda não foi inscrito, um beijo especial da professora Day Santos. Day Top News, educação no Brasil.